O que parecia apenas um momento de lazer virou assunto nacional quando o astro do Corinthians foi provocado por um torcedor do maior rival, e a resposta simples dele incendiou a internet e mexeu com a torcida. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei, porque aqui você recebe tudo o que envolve o Corinthians em primeira mão e sem enrolação. Memphis Depay está de férias. Sol, mar, tranquilidade. Ou pelo menos era isso que se esperava. Depois de uma temporada histórica vestindo a camisa do Corinthians, o camisa 10 resolveu descansar no litoral da Bahia, mais precisamente em Itacaré. Um cenário paradisíaco, mas nem isso foi suficiente para afastar a rivalidade. Durante uma caminhada tranquila pela praia, Memphis foi abordado por um torcedor do Palmeiras. Em tom de provocação, o rival disparou a frase clássica dizendo que o Palmeiras seria maior que o Corinthians. Uma cena comum no futebol brasileiro, mas que ganhou proporções gigantes por envolver o principal nome do timão. O que chamou a atenção não foi a provocação, foi a resposta. Sem discutir, sem falar uma palavra sequer, Memphis respondeu com um simples gesto, um sinal negativo com as mãos. Um não claro, direto e silencioso. Bastou isso para a cena viralizar e cair nas redes sociais em questão de minutos. A reação do atacante foi interpretada de várias formas. Para alguns foi provocação elegante, para outros foi deboche na medida certa, mas para a torcida do Corinthians, a mensagem foi cristalina: respeito máximo à camisa, mesmo fora de campo, mesmo em férias. E esse gesto não surgiu do nada, ele é reflexo de uma temporada que colocou Memphis em outro patamar dentro do Corinthians. O ano de 2025 foi especial, histórico. O Timão foi o único clube paulista a levantar troféu na temporada. Primeiro veio o Campeonato Paulista, depois a Copa do Brasil, 2 títulos de peso, 2 decisões gigantes, e em ambas, Memphis foi decisivo, contra o Palmeiras no estadual, contra o Vasco na final da Copa do Brasil. O camisa 10 apareceu quando mais importava, por isso a provocação do torcedor rival não foi apenas uma brincadeira, ela tocou em um ponto sensível, em um momento em que o Corinthians estava no topo. E a resposta silenciosa de Memphis acabou dizendo muito mais do que qualquer discussão faria. Enquanto ele curte férias em Itacaré, a imagem do gesto corre o país. Torcedores rivais se incomodam, a Fiel se orgulha, e o nome de Memphis volta ao centro das atenções mesmo fora dos gramados. Mas esse episódio vai além de uma simples provocação em praia. Ele revela a relação que Memphis construiu com o Corinthians, a identificação, a postura e principalmente o peso que ele ganhou dentro do clube e para a torcida. E a pergunta que fica é a seguinte: esse gesto foi apenas uma brincadeira, ou mostra que Memphis já entendeu perfeitamente o que é jogar no Corinthians? Para entender por que um simples gesto de Memphis ganhou tanta repercussão, é preciso olhar para o contexto. Rivalidade no futebol brasileiro não fica restrita ao estádio. Ela atravessa a cidade, invade conversas do dia a dia e aparece até em momentos improváveis, como uma caminhada na praia. Quando um torcedor do Palmeiras provoca um jogador do Corinthians, não é só uma frase jogada ao vento. Existe ali uma disputa simbólica. Quem é maior? Quem venceu mais? Quem vive melhor o momento? E em 2025, essa resposta incomodou muita gente. O Corinthians terminou a temporada como o único clube paulista campeão. Enquanto rivais ficaram pelo caminho, o Timão levantou 2 troféus pesados, Campeonato Paulista e Copa do Brasil, e Memphis foi protagonista nos 2. Contra o Palmeiras, no estadual ele apareceu nos momentos decisivos, chamou a responsabilidade, jogou com personalidade. Na final da Copa do Brasil contra o Vasco foi novamente decisivo, gols, participações, liderança. O camisa 10 não se escondeu. Por isso, quando ele faz um gesto negativo em resposta à provocação, o recado é claro. O momento fala por si, não precisa explicar, não precisa discutir, os títulos respondem. A reação de Memphis também mostra algo que a torcida valoriza muito. Ele não caiu na armadilha da discussão, não elevou o tom, não desrespeitou, foi firme sem ser agressivo, confiante sem ser arrogante, uma postura que combina com quem está no topo. Nas redes sociais, a cena foi interpretada como uma resposta elegante. Muitos torcedores do Corinthians enxergaram ali um jogador que já entendeu o peso da camisa, que sabe quando falar e quando deixar o silêncio trabalhar a favor. Isso fortalece ainda mais a relação entre Memphis e a Fiel. O torcedor gosta de ver identificação, gosta de
sentir que o atleta compra a ideia do clube, que defende o escudo mesmo fora de campo, e esse episódio reforça exatamente isso. Para os rivais, o incômodo é evidente. Ver um jogador do Corinthians tranquilo de férias após uma temporada vitoriosa dói, ainda mais quando a provocação não encontra espaço para a resposta. Mas o mais interessante é que Memphis viveu esse momento de forma natural, sem roteiro, sem câmera oficial. Foi espontâneo, e justamente por isso ganhou tanta força. Enquanto aproveita o litoral da Bahia, o atacante segue sendo assunto. Prova de que sua presença no Corinthians ultrapassa as 4 linhas. Ele virou símbolo de um momento vencedor, de um Corinthians confiante. E quando um jogador chega nesse nível, qualquer gesto vira mensagem, mesmo um simples não feito com as mãos. Mas esse episódio levanta outra questão importante. Até que ponto Memphis já se tornou referência dentro do elenco e para a torcida? E como isso pode impactar o Corinthians daqui para frente? O episódio na praia escancarou algo que muita gente já vinha percebendo ao longo da temporada. Memphis deixou de ser apenas um reforço de peso e passou a ser um símbolo do Corinthians atual, um time confiante e competitivo e que voltou a incomodar os rivais dentro e fora de campo. Dentro do elenco, o camisa 10 ganhou respeito rápido, não só pelo talento, mas pela postura. Memphis chama o jogo nos momentos difíceis, conversa, orienta a cobra e assume responsabilidade. Em finais, isso ficou claro. Quando o jogo aperta, ele não some, ele aparece. Essa liderança silenciosa é algo raro. Não é grito, não é provocação vazia, é atitude. E a torcida percebe. Por isso, qualquer gesto dele vira assunto. Porque hoje, Memphis representa mais do que um jogador. Ele representa um momento. A temporada de 2025 marcou essa virada. O Corinthians voltou a vencer clássicos decisivos. Voltou a levantar troféus. E voltou a ser respeitado. Memphis esteve presente em todos esses capítulos. No Paulista, a vitória sobre o Palmeiras teve peso simbólico enorme, rival direto, pressão máxima. E o Corinthians saiu campeão. Na Copa do Brasil, a decisão contra o Vasco consolidou o ano histórico, tetracampeonato. Mais um título nacional para a galeria. E enquanto isso, os rivais observavam. Alguns com silêncio, outros com provocações. Faz parte. Futebol é assim. A diferença é que agora o Corinthians responde com resultados, e isso incomoda. O gesto de Memphis na praia é quase um resumo dessa fase, um não sem palavras, um recado curto. O momento é nosso, o resto é barulho. Para a diretoria, esse tipo de identificação é ouro. Um jogador que se conecta com a torcida, valoriza o clube, fortalece a marca e cria ambiente positivo. Não é só futebol, é imagem, é liderança, é referência. E olhando para o futuro, isso pesa muito. O Corinthians entra em 2026 com expectativas altas. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Um calendário pesado que exige jogadores que aguentem pressão. Memphis já mostrou que aguenta, dentro de campo e fora dele. Mas toda essa exposição também traz desafios. Quanto maior o destaque, maior a cobrança. Cada gesto passa a ser analisado, cada palavra interpretada. E manter o equilíbrio será fundamental. A pergunta que começa a surgir é se Memphis conseguirá sustentar esse nível de protagonismo, se continuará sendo decisivo quando o cenário apertar novamente e se seguirá sendo referência para os mais jovens do elenco, porque no Corinthians, ídolos não se constroem apenas com gols, se constroem com postura, com identificação, com respeito à camisa. E nesse ponto, Memphis parece estar no caminho certo. Mas ainda falta entender como o clube pretende proteger esse protagonismo. Como encaixar novas peças sem perder o equilíbrio, e como transformar esse momento individual em força coletiva para o próximo ano. Tudo o que aconteceu naquela cena simples na praia ajuda a explicar como o Corinthians enxerga Memphis para o futuro, não apenas como um grande jogador, mas como um pilar do projeto esportivo. Um nome que simboliza o novo momento do clube dentro e fora de campo. A diretoria sabe que em 2026 a cobrança será ainda maior. Libertadores exige elenco forte mentalmente. Campeonato Brasileiro não permite oscilações longas. Copa do Brasil cobra decisão em jogos grandes. E nesses cenários, ter um jogador que já mostrou personalidade faz toda a diferença.
Memphis entra nesse contexto como referência técnica e emocional. Ele não precisa falar muito, sua postura comunica, seus gestos comunicam, e o grupo entende. Jogadores mais jovens observam, aprendem e se espelham. O Corinthians também entende que precisa cercar Memphis de um elenco equilibrado. Gente que corra, que marque, que divida responsabilidades. Um time não se sustenta apenas em um nome, mas um grande nome pode elevar o nível de todos ao redor. Por isso, o planejamento envolve cuidado físico, rodagem inteligente e proteção contra desgaste excessivo. O objetivo é manter o camisa 10 decisivo nos momentos certos, não desgastado em batalhas desnecessárias. O episódio da provocação virou símbolo porque mostrou algo simples. Memphis está confortável no Corinthians. Seguro, confiante, conectado com a torcida. Isso não se constrói rápido, e quando acontece, precisa ser preservado. A Fiel percebe isso, e por isso reagiu com orgulho. Ver um jogador responder um rival com serenidade e confiança depois de um ano vitorioso mexe com o sentimento do torcedor, reforça a sensação de pertencimento. Claro que desafios virão. Pressão críticas, momentos ruins fazem parte. A diferença é como se reage a eles. E até aqui, Memphis mostrou maturidade. O Corinthians entra na próxima temporada com um elenco em construção, uma gestão mais racional e um camisa 10 que entende o peso da camisa. Essa combinação não garante títulos, mas aumenta muito as chances de competir em alto nível. No futebol, pequenos gestos dizem muito. Um não feito com as mãos em uma praia da Bahia acabou dizendo mais do que muitas entrevistas. Disse que o Corinthians voltou a incomodar, voltou a ser respeitado e voltou a se posicionar como protagonista. Agora cabe ao clube transformar esse simbolismo em trabalho diário, em resultados, em continuidade. E eu quero saber de você. Você acha que Memphis já virou referência máxima desse Corinthians? Acha que ele pode se tornar ídolo de verdade? Ou ainda precisa de mais tempo? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, porque se até nas férias o Corinthians vira assunto, imagina quando a bola voltar a rolar.